Você está prestes a entrar no mundo das sombras, onde um único erro significa a morte. Prepare-se para mergulhar em uma leitura sombria e eletrizante. Inscreva-se no seu mangá e venha comigo nessa jornada. A Terra abandonada pelos deuses era um lugar inquietante e extremamente perigoso. Lizzie e seus companheiros passaram a seguir Qin Feng em segredo. Ela não sabia ao certo como tinha ido parar ali, mas, com seus anos de experiência em jogos online, rapidamente formou um grupo. No entanto, o primeiro monstro que encontraram fora da cidade os aniquilou completamente. Lizzie percebeu que aquela criatura estava em um nível muito além do que um jogador iniciante poderia enfrentar. Seus amigos ficaram revoltados ao perceberem que a arma inicial de Qin Feng era diferente da do assassino do grupo. Ele usava uma adaga comum, enquanto Qin Feng empunhava uma lâmina curta. O assassino se sentia enciumado, pois Qin Feng era ainda mais rápido do que ele, apesar de a classe de assassino teoricamente ter a maior agilidade. Além disso, as roupas de Qin Feng eram distintas. Qin Feng parecia ser um jogador incomum, então Lizzie decidiu continuar seguindo-o. Talvez ele fosse a chave para algo importante. Porém, quando Qin Feng percebeu que estava sendo observado, lançou mão de uma habilidade furtiva e desapareceu como uma sombra, sumindo sem deixar rastro. O assassino do grupo percebeu que aquilo se tratava de uma habilidade de invisibilidade, um recurso inicial que tornava o jogador indetectável por um tempo. Qin Feng havia se tornado invisível. Diante do perigo, Lizzie e seu grupo decidiram retornar à cidade em busca de formas de se fortalecerem. Aquilo era perigoso demais. Já haviam morrido uma vez e sua expectativa de vida havia sido reduzida pela metade. A nova estratégia seria buscar NPCs e tentar descobrir recompensas ocultas, como baús de tesouro. Essa habilidade, Passo Sombrio, permitia que o jogador entrasse em modo furtivo por um tempo limitado. Atacar quebrava a furtividade, mas o primeiro golpe causava dano aumentado. O domínio da furtividade dobrava a duração do efeito e aumentava o nível de invisibilidade. Como esperado, a classe sombria era extraordinária. A furtividade de um assassino comum naquele nível seria facilmente detectada. Mas a classe sombria oferecia um domínio tão alto que até monstros tinham dificuldade de perceber sua presença nos estágios iniciais. Qin Feng não pôde deixar de pensar que Lizzie e os outros estavam sendo ingênuos. A cidade inicial não oferecia meios reais de fortalecimento. Era apenas um abrigo para iniciantes. Naquele jogo cruel, jogadores fracos eram apenas presas para os monstros. Poucos segundos depois, o efeito de sua furtividade chegou ao fim. Por hora, a duração era curta, mas felizmente o tempo de recarga começava assim que a habilidade era ativada, então em poucos segundos ele já poderia usá-la novamente. Sua janela de status apareceu. Codinome: Shadow. Classe: Sombria. Vida não comercializável: 75 anos. Vida comercializável: 0. Força: 13. Constituição: 13. Agilidade: 18. O espírito: 15. Todos os jogadores começavam com 10 pontos em cada atributo e as classes concediam bônus adicionais. Em sua vida passada, Qin Feng havia escolhido a classe guerreiro, que só dava apenas 3 em força e constituição. Agora, a classe sombria melhorou todos os atributos. E a agilidade teve um bônus de Marameshtu. Ele ainda possuía 5 pontos livres para distribuir. Muitos cometeriam o erro de investir em poder mágico, mas Qin Feng sabia que isso não adiantaria no início. Sem hesitar, investiu os Qin 5 Feng. pontos em agilidade, totalizando 23. Isso porque nos estágios iniciais, os monstros causavam dano excessivo, e a única forma de enfrentá-los sem ser atingido era com velocidade. Nesse momento, algo chamou sua atenção. Um monstro espreitava atrás de uma árvore. Era um rastejador de nível 1, categoria comum, mas estava em processo de evolução. Qin Feng percebeu que esse monstro era o mesmo que havia massacrado o grupo anterior. O rastejador, ferido, sentiu a presença de Qin Feng e avançou. Ele esquivou-se com um salto. Qin Feng sabia que quando um monstro matava jogadores, podia absorver a expectativa de vida deles e, acumulando o suficiente, evoluir. Ele ativou o Passo Sombrio, sacou sua lâmina curta e desapareceu no ar. O monstro tentou encontrá-lo, mas Qin Feng reapareceu acima dele e cravou a lâmina com força em sua cabeça, causando 174 de dano
e o matando com um único golpe. Ganhou 10 pontos de experiência. O golpe foi fatal porque ele atingiu a nuca, ponto crítico dos rastejadores. Logo, uma janela do sistema surgiu. A habilidade golpe pelas costas dobrava o dano se o ataque viesse de fora do campo de visão do inimigo. O dano havia se multiplicado ao combinar diversas habilidades. Qin Feng ficou em silêncio, lembrando-se de quando era um guerreiro. Um acerto crítico mal chegava a 40 de dano, e ele sofria para matar um único rastejador. O monstro deixou cair um orbe brilhante, expectativa de vida. Qin Feng a absorveu, ganhando 3 dias de vida comercializável e 54 anos e 155 dias de vida não comercializável. Como o monstro havia absorvido a vida de 5 jogadores, cada um perdendo de 20 a 30 anos, a soma total passava dos 100 anos, mas Qin Feng só recuperou parte disso. Nesse momento, o olho do julgamento foi ativado, desbloqueando o talento Evolução Infinita. Ao matar monstros sozinho, Qin Feng poderia ganhar pontos de evolução para melhorar habilidades. A cada 24 horas, ganharia 5 pontos, e matar um chefe sozinho garantia pontos extras. Ele tinha 5 pontos disponíveis e decidiu testá-los, melhorando as habilidades. Passo Sombrio e Golpe pelas costas. Com isso, Passo Sombrio evoluiu para nível bronze. Duração aumentou de 12 para 16 segundos, bônus de ataque subiu de 60 para 90 e o tempo de recarga foi reduzido em 2 segundos. Golpe pelas costas passou de inferior para normal, com um aumento de 5% no dano. Com a maestria em furtividade, o tempo total de invisibilidade era agora 32 segundos, tempo suficiente para permanecer escondido o tempo todo se necessário. Nesse momento, um garoto apareceu com uma mulher e zombou da dificuldade do jogo, dizendo que se até Qin Feng havia matado um monstro, não poderia ser tão difícil. A mulher elogiou o garoto, que sorriu e prometeu protegê-la. Qin Feng percebeu um monstro escondido e, ao sentir perigo, ativou novamente a furtividade e sumiu. O garoto pensou que Qin Feng havia fugido de medo. Então, uma aranha gigante desceu da árvore, causando pânico. Era o chefe de bronze nutridora, com 16 mil pontos de vida, e várias aranhas menores sob seu comando. Ela atacou e matou os dois imediatamente. Qin Feng aproveitou a distração do monstro para atacar um de seus olhos com um golpe de furtividade, causando 338 de dano. A aranha reagiu com um contra-ataque, mas Qin Feng conseguiu se esquivar a tempo. Com apenas 130 de HP, um ataque direto o teria matado. Ainda assim, ele ficou impressionado com seu poder de ataque. A aranha se enfureceu, destruindo árvores ao redor na tentativa de localizar Qin Feng. Ele jogou uma pedra, acertando o abdômen da aranha e causando 299 de dano. Ao perceber que até pedras ativavam os bônus de ataque furtivo, ele entendeu que poderia vencê-la com paciência. Depois de vários ataques estratégicos, Qin Feng derrotou a aranha. Uma notificação surgiu. O jogador Shadow havia matado o chefe nutridora, subindo ao topo do ranking da cidade inicial. Todos os jogadores ficaram chocados. Lizzie e os demais não conseguiam acreditar que Qin Feng havia subido para o nível 2 sozinho, enquanto eles nem lidavam bem com monstros comuns. A mulher e o rapaz que haviam morrido reapareceram na cidade e perceberam que Shadow era o mesmo garoto que tinham subestimado. O sistema lá anunciou: os 300 pontos de experiência. Não 2 pontos de evolução, 1 ponto de reputação. Qin Feng absorveu a expectativa de vida da aranha, mas lamentou não ter matado as pequenas primeiro. Poderia ter ganho ainda mais. No entanto, obteve uma adaga corrosiva de bronze. Dano, 35, agilidade, 44, e a habilidade lendária, Mão Gananciosa. Ao usá-la em monstros derrotados, havia 20% de chance de obter loot adicional. Qin Feng ficou surpreso. Em sua vida passada, um jogador da guilda Godslayer tinha essa habilidade e era protegido como um VIP, mesmo sem grande poder de combate. Agora, com sua habilidade de evolução infinita, Qin Feng sabia que poderia aumentar ainda mais a taxa de loot e seu poder, tornando-se imparável. Se você curtiu essa imersão nas sombras, já deixa o like e se inscreve aqui no seu mangá. A história está só começando e os próximos capítulos vão te surpreender ainda mais. Te vejo no próximo episódio semana que vem.